A irmã estava tendo um caso enquanto estava grávida e estava planejando deixar o marido depois de receber pensão alimentícia. Então eu a expus no chá de bebê dela e meus pais tentaram arruinar meu casamento. Quero começar dizendo que durante toda a minha infância, meus pais nunca trataram a mim e minha irmã Maria de forma diferente. Tenho 33 anos e minha irmã tem 26. Apesar da diferença significativa de idade entre nós, eles sempre foram consistentes em seu amor, cuidado e atenção para nós duas. Pelo que me lembro, não havia nenhum favoritismo ou tratamento especial. Embora eu e Maria não fossemos exatamente melhores amigas, nos dávamos muito bem. Sendo a irmã mais velha, eu nunca briguei muito com ela e apenas a deixei fazer o que quisesse. Estou mencionando tudo isso de antemão para dar uma ideia sobre a dinâmica da minha família, porque o que estou prestes a escrever a seguir é algo que me pegou completamente de surpresa. Veja, há apenas 2 anos, minha irmã se casou nesta linda e grandiosa cerimônia que meus pais generosamente pagaram. Era tudo que ela tinha sonhado, e ela se casou com seu namorado da faculdade, Daniel. Eles estavam juntos há anos, e parecia uma progressão natural para eles finalmente se casarem. Ver eles trocarem votos foi uma experiência tão emocionante para nós. Eles pareciam tão apaixonados e de fora, tudo sobre o relacionamento deles parecia perfeito. Todos, inclusive eu, estavam emocionados em ver eles darem esse passo na vida. Eu estava genuinamente feliz por ela porque parecia que ela finalmente tinha conseguido tudo o que queria. Depois do casamento, como muitos recém-casados, eles queriam começar uma família. Eu sabia que eles estavam tentando engravidar há algum tempo, mas enfrentaram alguns desafios. Foi difícil ver ela passar por isso, especialmente sabendo o quanto ela queria ser mãe. Mas então, há apenas alguns meses, tudo mudou. Ela testou positivo e descobriu que estava grávida. Minha irmã e Daniel ficaram nas nuvens. Era a notícia que eles estavam esperando ouvir há séculos. Lembro de me sentir tão feliz por eles porque sabia o quanto eles queriam isso. Parecia que suas vidas estavam finalmente se encaixando. Quanto a mim, estou casada com meu marido, Jorge, há 6 anos, e temos um filho pequeno juntos. A maternidade tem sido uma jornada incrível para mim, e eu estava mais do que animada que minha irmã finalmente iria vivenciar isso também. Ela sempre foi uma tia amorosa e atenciosa com meu filho, e eu sei que ela será uma mãe maravilhosa. Eu esperava ansiosamente pela ideia de nossos filhos crescerem juntos, se tornarem melhores amigos e compartilharem um vínculo melhor do que o que tínhamos quando éramos crianças. Eu imaginava reuniões familiares onde eles seriam inseparáveis, e senti que isso nos aproximaria ainda mais, enquanto navegávamos pela paternidade lado a lado. Tudo parecia perfeito, e eu realmente acreditava que estávamos à beira de um novo e emocionante capítulo em nossas vidas. É por isso que fiquei completamente surpresa quando um dia Maria me ligou para me contar que um de seus ex-namorados do ensino médio, Davi, tinha entrado em contato com ela depois de todos esses anos. Ela pareceu se divertir com a situação, rindo enquanto explicava que ele tinha descoberto de alguma forma sobre sua gravidez e a tinha parabenizado. Conforme eles começaram a conversar, acabaram se reconectando. Imediatamente, ouvir o nome de Davi me deixou desconfortável. Minha mente voltou ao passado. Eu me lembrava muito bem de Davi dos nossos tempos de colegial, e eu nunca gostei dele. Na verdade, pelo que eu conseguia lembrar, ele não era nada além de problema. Ele estava sempre pregando uma peça ou outra, frequentemente se metendo em problemas com as autoridades da escola. Ele foi suspenso mais vezes do que eu conseguia contar, e sua reputação estava longe de ser boa. O que piorou as coisas foi a história que ele teve com Maria. Eu me lembrava vividamente de como Davi a traiu, e não com qualquer pessoa, foi com uma de suas amigas mais próximas. Essa traição havia destruído Maria naquela época. Ela passou várias noites chorando. Ela ficou devastada e levou muito tempo para superar a dor que ele causou. Com tudo isso em mente, eu imediatamente contei a ela meus pensamentos. Lembrei ela de tudo que ele a fez passar. Deixei claro que achava que ele era uma má notícia, assim como ele tinha sido no ensino médio. Eu acreditava firmemente que depois de tantos anos, não havia uma boa razão para ela voltar com essa amizade agora, especialmente dada a história deles. Mas, para minha surpresa, Maria não pareceu preocupada. Na verdade, ela rapidamente ignorou minhas preocupações como se elas não importassem. Ela me disse que tudo isso tinha acontecido anos atrás e me garantiu que Davi tinha crescido desde então. Segundo ela, ele havia se tornado uma pessoa responsável e madura. Eu não estava convencida, mas ela estava claramente animada em se reconectar com ele. Ela até mencionou que Davi queria se encontrar com ela, e ela parecia genuinamente feliz com a ideia.
Eu não gostei nem um pouco. No fundo, eu queria que ela não fosse até o encontro com ele, mas ao mesmo tempo percebi que havia um limite para o que eu poderia dizer. Então, decidi ficar de boca fechada e esperar que tudo ficasse bem. Maria se encontrou com Davi conforme planejado e pareceu se divertir muito. Ela me ligou na semana seguinte, borbulhando de excitação, para compartilhar cada detalhe sobre o encontro deles. Ela não conseguia parar de falar sobre o quão bonito Davi estava e o quanto ele havia mudado fisicamente. Ela enfatizou quão alto e musculoso ele havia se tornado, falando com um entusiasmo que me deixou desconfortável. Enquanto eu a ouvia delirar sobre ele, não pude deixar de balançar a cabeça. Não era só a maneira como ela estava elogiando sua aparência que me incomodava, mas também como ela parecia cativada pelo fato de que ele se lembrava de cada detalhe sobre seu passado. Perguntei a Maria o que seu marido, Daniel, achava sobre ela se encontrar com um antigo ex-colegial. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, e pude sentir uma mudança em seu tom. Ela então admitiu que não havia mencionado nada a ele. Quando perguntei o porquê, ela explicou que Daniel poderia ficar com ciúme se soubesse sobre o encontro dela com Davi. Isso me deixou ainda mais desconfortável, pois parecia que Maria estava conscientemente escondendo algo do marido sobre o qual ela deveria ter sido aberta. Ela continuou justificando sua decisão dizendo que Daniel não precisava saber tudo sobre sua vida. Essa declaração realmente não me agradou. Embora eu entenda que todo casamento tem seus limites e espaço pessoal, esconder algo assim, se encontrar com uma ex, especialmente uma com uma história tão complicada, do marido dela parecia errado. Eu não queria discutir com minha irmã, então eu disse firmemente a Maria que, contanto que ela não encontrasse Davi novamente, as coisas ainda poderiam ficar bem. Eu esperava que ela percebesse que continuar a ver ele não era uma boa ideia, especialmente se ela planejava esconder isso de Daniel. Mas, para minha surpresa, Maria confessou que já tinha feito planos de encontrar Davi para almoçar no dia seguinte. Ela não parecia nem um pouco arrependida sobre isso. Na verdade, ela tentou justificar dizendo que estava simplesmente gostando de se reconectar com o rosto familiar do passado, e que não era grande coisa. Nos 2 meses seguintes, Maria continuou a se encontrar secretamente com Davi, tudo isso enquanto ainda estava grávida do filho de Daniel. Achei incrivelmente preocupante que Daniel permanecesse completamente alheio ao que estava acontecendo pelas costas dele. De vez em quando, Maria me atualizava sobre seus encontros com Davi, e ficou claro para mim que ela estava se envolvendo cada vez mais com ele do que deveria. Houve uma mudança na maneira como ela falava sobre ele. Não era mais apenas casual, parecia algo mais íntimo, mais conectado emocionalmente. Eu podia sentir que ela estava lentamente cruzando uma linha, e isso me preocupou profundamente. Eu trouxe o assunto à tona com meu marido, Jorge, porque eu não sabia o que fazer. Eu queria ter certeza de que não estava exagerando, mas eu também precisava de conselhos. Jorge ouviu pacientemente, e embora não aprovasse o que Maria estava fazendo, ele sentia fortemente que não deveríamos interferir no casamento dela. Eu concordei com ele a contragosto, mas aquela sensação incômoda de desconforto ficou comigo. Algo sobre a situação não me caiu bem, e eu não podia simplesmente ignorar. Então, uma noite, eu estava com alguns amigos, curtindo uma noite casual, quando entrei em um restaurante e vi Maria sentada com Davi. Eles estavam escondidos em uma mesa de canto, quase escondidos da vista de todos. No começo, eu não queria acreditar que eram eles, mas conforme eu me aproximava, não havia como errar. Meu coração afundou enquanto eu observava minha irmã, completamente inconsciente da minha presença, sentada ali com Davi. Eles estavam brincando com os dedos um do outro, sorrindo, corando e travando os olhos de uma forma que os fazia parecer amantes, não velhos amigos se atualizando. Eu estava furiosa. A visão deles juntos daquele jeito fez meu sangue ferver. Cada instinto em mim queria marchar até aquela mesa e confrontar Maria ali mesmo. Eu me senti tão brava não só por Daniel, mas pela maneira como ela estava lidando com toda a situação. Mas por mais que eu quisesse, percebi que confrontar ela em público, na frente de todos, causaria uma cena e provavelmente a envergonharia. Não era o lugar ou a hora certa para isso. Então, em vez disso, tomei uma decisão rápida, peguei meu telefone silenciosamente e tirei algumas fotos e vídeos de Maria e Davi juntos. Eu precisava de provas inegáveis se fosse confrontar ela sobre isso mais tarde. Sem evidências sólidas, eu sabia que ela poderia tentar ignorar ou minimizar a situação, mas o que eu vi era claro demais para ignorar.
Depois de obter as provas, fui me sentar com meus amigos no canto oposto do restaurante, tentando agir normalmente enquanto processava o que tinha acabado de testemunhar. Por dentro eu me sentia dilacerada. Não conseguia parar de pensar em Daniel, em quão sem noção ele era, enquanto ele confiava em Maria, a mãe de seu filho ainda não nascido, e em como essa traição o machucaria. Naquela noite, tentei entrar em contato com Maria várias vezes, na esperança de confrontar ela, mas ela não atendia nenhuma das minhas ligações. Eu estava ficando mais ansiosa a cada minuto, então decidi ligar para Daniel para saber como ela estava. Quando perguntei onde Maria estava, ele casualmente me disse que ela estava tendo uma noite de garotas e passando a noite com uma de suas melhores amigas. Senti uma sensação avassaladora de culpa e raiva porque sabia muito bem que ela provavelmente estava com Davi. Eu o pressionei gentilmente perguntando se ele tinha certeza de que Maria estava com sua amiga, mas ele apenas riu, completamente desavisado. Daniel não tinha razão para duvidar dela, e doeu ver o quão cego ele estava para a situação. Eu me senti péssima por ele, sabendo da verdade, mas não sendo capaz de compartilhar ela, pelo menos, não ainda. Eu sabia que não podia simplesmente soltar esse tipo de bomba nele sem primeiro falar diretamente com Maria. Eu precisava ouvir o lado dela e chegar ao fundo do que estava acontecendo antes de fazer qualquer movimento drástico. No dia seguinte, Maria finalmente me ligou de volta, sem saber que eu sabia de tudo. Ela parecia normal, até alegre, como se nada estivesse errado. Decidi testar as águas perguntando o que ela tinha feito na noite anterior. Sem hesitar, ela começou a mentir, me dizendo que tinha saído com sua melhor amiga, tomando coquetéis. Eu mal conseguia conter minha frustração enquanto a ouvia inventar uma história, fingindo que estava tudo bem. Eu zombei e disse sem rodeios para ela parar de mentir para mim. Não rodei o assunto, disse a ela que a tinha visto com Davi no restaurante ontem à noite. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu podia ouvir ela respirando pesadamente. Maria não tentou negar, e ela ficou quieta, provavelmente percebendo que ela foi pega e não havia mais sentido em fingir. Eu respirei fundo e disse a ela que ela precisava parar o que estava fazendo e pensar sobre as consequências, especialmente para seu filho ainda não nascido. Lembrei ela de que ela não estava apenas machucando Daniel ao fazer isso, mas que estava colocando em risco o futuro de toda a sua família. Fui firme em dizer a ela que o que quer que estivesse acontecendo com Davi precisava acabar imediatamente. Eu podia dizer que ela estava abalada com minhas palavras, mas se ela estava realmente arrependida ou apenas pega de surpresa, eu ainda não tinha certeza. Tudo o que eu sabia era que não podia deixar ela continuar esse caso em segredo, e agora cabia a ela decidir se ela iria consertar as coisas ou deixar tudo desmoronar. No entanto, Maria ficou na defensiva e com raiva. Sua voz ficou afiada quando ela me disse que eu não tinha o direito de dar sermão nela sobre sua vida. Ela insistiu que tinha certas necessidades e desejos durante a gravidez que somente Davi poderia satisfazer. Ouvir essas palavras me fez querer vomitar. Ela continuou a me garantir que sabia exatamente o que estava fazendo, e que eu não entendia as complexidades do casamento dela. Segundo ela, Davi estava salvando ela do que ela descreveu como uma vida chata e insatisfatória. Ouvir ela dizer isso foi chocante. Até Davi reaparecer em sua vida, Maria nunca havia expressado nenhuma insatisfação em seu casamento. No entanto, de repente ela tinha tantas reclamações. Parecia que ela estava apenas tentando justificar a trapaça em sua cabeça inventando coisas aleatórias. Eu argumentei de volta, lembrando ela de que ela sempre falou muito bem de Daniel, quão leal, atencioso e gentil ele era. Daniel não tinha sido nada além de solidário e amoroso durante todo o casamento, e se ela tivesse preocupações ou se sentisse infeliz, ela deveria falar com o marido diretamente em vez de trair ele. Traição não era a resposta. Mas em vez de ouvir, Maria levantou a voz, dizendo que Davi a entendia de uma forma que Daniel nunca poderia e que ela já havia elaborado um plano para seu futuro. O tom dela me deu arrepios na espinha, então perguntei diretamente o que ela queria dizer com isso. Eu temia o pior e, infelizmente, meus medos foram confirmados. Sem hesitar, Maria confessou que não estava planejando deixar Daniel até que o bebê nascesse. Ela explicou friamente que esse momento foi proposital, pois ela não queria ser culpada pelo divórcio se tentasse deixar o marido enquanto ainda estava grávida. Ela também queria garantir que receberia pensão alimentícia e que teria direito a uma quantia significativa de pensão alimentícia. Eu congelei quando ouvi isso. Ela estava planejando manipular a situação a seu favor, usando o nascimento do filho como alavanca para obter segurança financeira. Balancei a cabeça e disse diretamente que ela parecia uma louca.
Esta não era a Maria que a primeira conheceu. Era como se eu estivesse falando com alguém que eu nem reconhecia. Eu a lembrei novamente de quão leal Daniel tinha sido com ela durante todo o relacionamento deles, como ele estava ao lado dela nos bons e maus momentos, mesmo durante os momentos difíceis. Mas Maria continuou a argumentar que, embora ela amasse Daniel, não era mais de uma forma romântica e que o relacionamento deles tinha envelhecido e estagnado. Ela disse que precisava sentir algo excitante novamente, e foi isso que David deu a ela. Ele a fez se sentir viva de um jeito que Daniel não fazia mais. Eu estava furiosa, mas mais do que isso eu estava de coração partido. O plano de Maria era simplesmente cruel, e eu disse isso a ela. Eu a avisei que tratar Daniel, seu marido, tão friamente enquanto ela planejava deixar ele era mais do que injusto. Mas ela apenas zombou de mim, ignorando tudo o que eu disse, e me disse que, como sua irmã, eu só precisava apoiar ela. Nas semanas seguintes, Maria continuou a ver Davi, apesar da nossa conversa. Ela mentia regularmente para Daniel, dizendo que estava passando um tempo comigo ou hospedada na casa de um amigo. Ela até começou a me pedir para cobrir ela se Daniel ligasse para saber como estava. Eu estava ficando cansado de sua imprudência. Cada vez que ela me arrastava para sua teia de mentiras, eu me sentia mais e mais em conflito. Eu queria apoiar minha irmã, mas como eu poderia, quando o que ela estava fazendo era tão errado? O comportamento dela não estava apenas prejudicando seu casamento, estava me colocando em uma posição terrível também. Eu não queria ser cúmplice de seu engano. Então, do nada, Maria anunciou que tinha planejado um chá de bebê para comemorar a chegada do seu bebê. Eu quase não conseguia acreditar na audácia dela. Quando cheguei ao chá de bebê, fiquei impressionada com o quão normal tudo parecia na superfície. Maria e Daniel pareciam felizes, e se você não soubesse a verdade, pensaria que eles eram apenas um casal normal e amoroso prestes a dar as boas-vindas ao seu primeiro filho ao mundo. Maria agiu como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, ignorando completamente o fato de que estava tendo um caso. A visão dela e Daniel cortando um bolo juntos para revelar o sexo do seu bebê menino foi agridoce. Senti uma onda de felicidade, sabendo que seria tia, mas ao mesmo tempo estava sobrecarregada pela culpa do que sabia. Daniel estava ali, animado sobre o futuro deles juntos, completamente inconsciente da traição acontecendo bem debaixo do seu nariz. Era difícil, doloroso. Então, no meio do banho, notei Maria se desculpando para atender um telefonema. Ela desapareceu no outro cômodo e quando voltou, casualmente me disse que era Davi no telefone. Ele ligou porque sentia falta dela, e ela já estava fazendo planos para ver ele naquela noite. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Bem ali, durante seu próprio banho, ela estava pensando em passar a noite com outro homem. E como sempre, ela pretendia mentir para Daniel, dizendo que estava hospedada na casa de sua amiga quando na verdade ela estaria com David. Não consegui me segurar mais. Balancei a cabeça em descrença e disse a ela diretamente que toda essa situação estava saindo do controle. Mas Maria, imperturbável como sempre, ignorou minhas preocupações. Ela me disse que eu precisava relaxar, insistindo que ela sabia o que estava fazendo. Sua indiferença era enlouquecedora. Naquele ponto, eu sabia que tinha chegado ao meu ponto de ruptura. Eu não podia mais ficar em silêncio ou ser cúmplice do engano de Maria. Enquanto eu voltava para a sala depois da nossa conversa, Daniel olhou para mim, sentindo que algo estava errado. Ele me perguntou, preocupado, se estava tudo bem. Meu coração estava acelerado e minha voz estava trêmula enquanto eu me preparava para o que eu sabia que tinha que fazer. Olhei ao redor da sala para todos os rostos familiares, nossa família, amigos e o próprio Daniel, que ainda não tinha ideia da traição que se desenrolava ao seu redor. Minha irmã Maria, que sempre foi tão próxima de mim, estava sutilmente balançando a cabeça, silenciosamente implorando para que eu ficasse quieta, para continuar a proteger ela. Mas eu sabia que essa era a minha chance de confessar, de contar a verdade e me livrar desse fardo. Com a voz trêmula, anunciei a Daniel que havia algo que ele precisava saber. Respirei fundo antes de admitir tudo. Maria estava tendo um caso. A sala ficou completamente silenciosa enquanto todos se viravam para mim, seus rostos cheios de confusão. Contei tudo o que minha irmã estava fazendo pelas costas de Daniel e como ela até mesmo forçou a mim e suas amigas a encobrir ela. Eu desmoronei e pedi desculpas a Daniel por não ter admitido a ele antes. A sala explodiu em choque, e eu podia ver todos tentando processar o que tinham acabado de ouvir. O rosto da minha mãe se contorceu em descrença enquanto ela exigia saber do que eu estava falando. Ela se virou para Maria, que ainda estava sentada congelada, e perguntou se era verdade.
Maria tentou agir confusa, fingindo que não tinha ideia do que eu estava dizendo. Então peguei meu telefone e mostrei a todos as fotos e mensagens que tirei como prova do caso de Maria com Davi. Eu não queria humilhar ela, mas a verdade precisava vir à tona. Então revelei a Daniel o plano dela de deixar ele depois que o bebê nascesse para garantir pensão alimentícia e sustento da criança sem enfrentar a culpa pelo divórcio. Os olhos de Daniel se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para as fotos de Maria e David juntos, as mensagens confirmando o relacionamento deles. Então Daniel e Maria começaram uma discussão enorme. A princípio, Maria tentou desviar e negar tudo, mas diante de provas inegáveis, ela finalmente cedeu e admitiu tudo. A traição foi demais para Daniel lidar. Ele ficou arrasado. No final, as evidências que eu havia fornecido ajudaram Daniel no processo de divórcio que se arrastou por meses. Quando Maria finalmente deu à luz seu filho, Daniel insistiu em um teste de paternidade e somente depois que foi provado que ele era de fato o pai, ele concordou em pagar pensão alimentícia. No entanto, durante o processo de divórcio, o juiz decidiu que ele não era obrigado a pagar pensão alimentícia, dada a infidelidade de Maria. Durante esses meses, assistir minha irmã enfrentar as consequências de suas escolhas foi incrivelmente difícil. Eu sabia que revelar a verdade era a coisa certa a fazer, mas não havia previsto a reação que viria da minha própria família. Em vez de responsabilizar Maria por suas ações, meus pais voltaram toda a sua raiva e frustrações para mim. Eles ficaram furiosos, me acusando de sabotar a felicidade de Maria por despeito e ciúme. Eles continuaram repetindo que família é família, e insistiram que eu deveria ter protegido o segredo da minha irmã, não importa o quão terríveis suas ações fossem. Fiquei realmente surpresa com o quanto eles de repente favoreceram minha irmã em vez de mim, quando nunca tinham feito isso antes. E em um ponto eu até comecei a duvidar de mim mesma pensando se eu realmente fiz a coisa certa ao expor ela. No entanto, as coisas pioraram ainda mais quando meus pais e Maria, em seu desespero e raiva irracional, tentaram sabotar meu próprio casamento. Meus pais realmente ligaram para meu marido, Jorge, exigindo que ele se divorciasse de mim. Eles raciocinaram que já que eu tinha feito Daniel se divorciar de Maria, eu não merecia ter um marido ou um casamento feliz também. Na verdade, meu pai disse a Jorge que ele sempre sentiu que era bom demais para mim e minha mãe concordou com ele. Era como se eles quisessem me ver sofrer da mesma forma que eles acreditavam que Maria havia sofrido, embora tenham sido as escolhas de Maria que a levaram à queda. Felizmente, Jorge nem os levou a sério. Ele riu do absurdo do pedido deles e imediatamente o dispensou. Ele sabia que eu tinha agido por preocupação com Daniel, e ele estava enojado com as tentativas dos meus pais de arruinar nosso casamento por despeito. Então, Maria tentou inventar uma mentira elaborada, alegando que ela tinha me pego traindo com um homem do meu escritório, e como eu era a pessoa que sempre a encorajava a trair durante seu casamento. Ela estava desesperada para virar o jogo contra mim e manchar minha reputação, mas meu marido sabia que eram todas mentiras. Sua tentativa de me desacreditar falhou miseravelmente, e tudo o que fez foi me deixar ainda mais enojada com o quão longe minha família estava disposta a ir para me punir por fazer a coisa certa. Percebi então que todos, exceto meu marido, estavam cegos demais por sua lealdade equivocada a Maria para ver o quadro geral. Pelo bem da minha própria saúde mental, tomei a difícil decisão de não ter contato com minha família. Cortar eles da minha vida não foi fácil, mas foi necessário. Eu precisava proteger minha paz e minha sanidade. Meu marido e eu seguimos em frente, mais fortes do que nunca, e encontrei consolo no fato de que eu tinha mantido meus princípios, mesmo quando isso significava ficar sozinha. Já faz 8 meses sem contato quando, do nada, meus pais me enviaram um e-mail ontem. Eu os bloqueei em todos os lugares, exceto no e-mail, que devo ter esquecido. No e-mail, eles admitiram que estavam errados em apoiar Maria cegamente. Eles explicaram que estavam muito focados em proteger ela porque ela era a mais nova, e ver ela sofrendo os fez agir sem pensar. Isso era algo que eu sempre esperei que eles entendessem um dia, mas eu não esperava que isso acontecesse, depois de todo o mal que eles me fizeram. Eles também escreveram como Maria, que havia voltado a morar com eles depois do divórcio, também havia mudado Davi para morar com ela. Aparentemente, eles eram barulhentos, desagradáveis e não ajudavam meus pais com nenhuma conta. Com mais 2 membros da família, minha mãe teve que fazer ainda mais tarefas em casa porque ninguém mais ajudou. Maria também estava forçando meus pais a tomar conta do filho dela enquanto ela estava fora passando um tempo com Davi. Por isso, meus pais estavam desesperados e estavam me procurando, praticamente implorando para que eu os ajudasse.
Depois de tudo que aconteceu, acho que meus pais estão apenas me procurando porque sabem que sou a única pessoa que pode ajudar eles. No entanto, não estou muito interessado em ajudar. Essas eram as mesmas pessoas que me deram as costas, tentaram arruinar meu casamento e me chamaram de traidora só por dizer a verdade. Agora eles querem minha ajuda porque não conseguem controlar a própria pessoa que escolheram defender. Por causa da tolice deles, minha irmã e seu parceiro extraconjugal agora estão brincando de família feliz enquanto vivem de graça na casa dos meus pais. Também entrei em contato com Daniel e o informei sobre as dificuldades que meus pais estão enfrentando devido a Maria e Davi. Pedi a ele para garantir que seus filhos não estejam sendo negligenciados em sua casa e ele me garantiu que vai investigar isso. Atualização. Eu estava planejando ignorar o e-mail dos meus pais, mas meu pai me enviou outro. Desta vez, ele me acusou de abandonar ele e a minha mãe por não ajudar eles em seu momento de necessidade. Ele disse que eles estavam realmente com dificuldades financeiras e perguntou se eu poderia enviar a eles algum dinheiro por mês, já que têm um ótimo emprego. Ele alegou que isso os ajudaria imensamente. Fiquei furiosa ao ler isso e senti que tinha que responder, mesmo que fosse só para acabar com isso. Estou apenas copiando e colando aqui o que enviei de volta para ele por e-mail. Pai, você e a mãe se mostraram o pior tipo de pais. Como ousa me pedir ajuda depois de tentar destruir meu casamento há apenas alguns meses? Maria mentiu e inventou histórias sobre mim e uma colega de trabalho para fazer meu marido pensar que eu estava traindo, e você e a mãe a apoiaram sem pensar duas vezes. Nenhum de vocês sequer parou para perceber o quão cruelmente eu estava sendo tratada só por fazer a coisa certa. Agora você está me pedindo dinheiro porque sua preciosa filha e seu parceiro extraconjugal estão causando problemas em sua casa. Você merece tudo o que está acontecendo com você. Você cavou sua cova, agora deite nela. Jorge e eu estamos ótimos e meu filho não sente sua falta nem um pouco. Os pais de Jorge são avós muito melhores do que você e a mãe poderiam ser. Espero que ler este e-mail os cale de vez. Depois de enviar meu último e-mail para meus pais, eles me deixaram em paz, o que foi um alívio. Ouvi de alguns parentes que aparentemente as coisas pioraram ainda mais com Maria e meus pais. Durante uma discussão acalorada com minha mãe sobre os cuidados com o filho de Maria, Maria atacou. Minha mãe estava pedindo para Maria passar mais tempo com a criança, e Maria percebeu isso como um insulto, levando ao confronto. A polícia teve que ser chamada, mas nenhuma acusação foi registrada. Depois disso, alguns dos nossos parentes ajudaram meus pais a remover Maria e Davi à força da casa deles. Ouvindo sobre esses eventos, sinto uma sensação de alívio e validação. Estou feliz por não fazer mais parte de todo esse drama. Meus pais estão claramente lidando com as consequências de suas escolhas. Embora seja triste que as coisas tenham terminado desse jeito, aprendi a priorizar a minha própria felicidade. Atualmente meu marido e eu estamos planejando tirar férias para relaxar e aproveitar um tempo de qualidade juntos, já que não tivemos a chance de fazer isso por um tempo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!